mas mostrando aqui para vocês a capa de uma revista inglesa chamada The Economist. E é claro que a The Economist é uma revista de direita e liberal, tá? Eu quero deixar isso bem claro. A The Economist é uma revista de direita e liberal, que não são sinônimos, por incrível que pareça, apesar de liberais geralmente serem de direita econômica, mas a gente vai pegar a capa da The Economist. Então tá aqui, e essa é uma capa muito interessante que coloca o que o STF brasileiro está fazendo e a postura do governo federal em relação ao posicionamento do Trump, principalmente a relação de como a gente está tratando a tentativa de golpe que o Bolsonaro e seus cupinchas fizeram como um exemplo de democracia. Então é muito, muito, muito legal a gente olhar que até uma revista liberal como a The Economist, uma revista de direita como a The Economist, coloca o Brasil como um exemplo do que deveria ser feito e fala, inclusive, que o Brasil está invertendo de função em relação à democracia, em relação aos Estados Unidos. Porque eles tiveram uma tentativa de golpe também, que foi liderada por um ex-presidente também, só que ele ainda era presidente na época, e ele não foi julgado pelos atos terroristas e contra a democracia que ele incitou. E aí ele volta a ser presidente da República e ele começa a fazer ataques reiterados à democracia como presidente da República nos Estados Unidos. Então o Trump, por exemplo, está colocando a Guarda Nacional em cidades que têm democratas como prefeitos e só nas cidades que têm como democratas como prefeitos para garantir a segurança e a ordem. Fora outros ataques, ele fez um ataque ao Fed semana passada, que é o Banco Federal americano, tentando demitir uma funcionária que ele não tem esse poder de demitir. Então, é muito interessante a gente olhar para essa capa dessa revista liberal e entender que o STF, que foi escolhido e que é também à direita, e que o governo Lula está fazendo, que é um governo de centro-esquerda, de resistir às pressões externas para liberar o Bolsonaro, é a forma de defender a democracia, certo? Então, é muito interessante ele colocar essa capa, porque ele pega aquele cara que invadiu o Capitólio usando esse chapéu, e ele fala, e é uma reportagem muito extensa, essa é a capa da revista, discutindo o julgamento do Bolsonaro e por que essa discussão é importante. Uma coisa que é legal para falar para o chat é por que é importante a gente que lê uma revista dessa ou que lê uma reportagem dessa entender que essa reportagem é de direita e principalmente repetir que essa reportagem é de uma revista de direita. Porque o que vai acontecer é que essa reportagem ganhou corpo, então está sendo discutida em todos os portais, e é claro que a galera vai dizer que a The Economist é uma revista de esquerda. É óbvio que isso vai acontecer, certo? É óbvio que a The Economist vai falar que essa é uma revista de esquerda. Então, dizer que a The Economist é uma revista inglesa de direita e liberal é fundamental para ficar claro que até a revista de direita e liberal entende o Bolsonaro como um golpista. Então é indiscutível para esses caras. A reportagem é muito interessante porque ela define o Bolsonaro como um golpista incompetente, que o golpista não deu certo porque ele foi incompetente. E que, portanto, ele tem que ser julgado como golpista. E aí todo mundo fala assim, mas não deu certo, ele não fez o golpe. Porque se o golpe tivesse dado certo, a gente não estaria tendo essa conversa. Então ele é um golpista e precisa ser julgado como golpista. E se tudo der certo, a partir de semana ele vai ser condenado e, quando condenado, vai para a papuda, vai para a prisão. Porque lugar de bandido, segundo eles mesmos, é na prisão. A gente pode até fazer uma discussão sobre prisão um dia aqui no Blá Blá. Mas o que esses caras defendem é que o lugar de condenado é na prisão. E ele vai ser condenado pela tentativa de golpe que ele e os cupinchas dele fizeram, certo? E ele não vai ser o único aí para papuda, não. Certo? Beleza? Eu não acho a The Economist de centro-esquerda, não, Rafael. Mas tudo bem, eu acho ela uma revista de direita. Pode ser até de centro-direita. Mas eu acho que é uma revista de
de direita, de centro-direita, tá? A Clarice falou, pior que não vai ser condenado pelo que ele fez na pandemia. Isso pra mim é o pior mesmo, mas vai ser condenado, Clarice, já é alguma coisa. Aliás, o Jonatas falou, eu e minha família estamos procurando um boteco pra assistir a final do julgamento no dia 12. Então, isso é uma boa. Dito isso, Mateusão, você acha que vale a pena gravar um minutinho usando essa capa como fundo? Vale gravar um negocinho pro Instagram pra gente gravar, pra gente colocar isso? Pô, eu tô bem sim, não tô especialmente cansado hoje, acho que é só a falta do óculos, que aí dá pra ver as minhas olheiras um pouquinho mais. Vale? Então deixa eu tirar tudo aqui da tela. Matheus, você quer que eu coloque a capa da reportagem na tela ou você coloca depois? Acho que você coloca depois, né? A Pam perguntou, e como o Bananinha ainda não teve o mandato cassado? E como que ele ainda está gastando a verba de deputado dele inteira? O Jairinho falou assim, ó, INSS, o PT e Lula. Tô botando de advogado do diabo aqui, galera. Vamos lá, vamos falar rapidinho de INSS, PT e Lula. O escândalo do INSS não começa no governo PT e no governo Lula. O escândalo do INSS é anterior. O escândalo do INSS começa durante o governo Bolsonaro. E provavelmente, se tivesse sido descoberto no governo Bolsonaro, a gente não estaria tendo essa conversa. Então, a gente pode falar sobre o escândalo do INSS sem problema. E as pessoas que roubaram o INSS têm que ser julgadas e condenadas caso tenham um caso. Em nenhum momento a gente passa pano para ninguém. Inclusive, tem um monte de críticas de verdade ao governo Lula e ao governo PT. Agora, colocar o escândalo do INSS na conta do governo Lula não faz sentido. Essa é a primeira parte. A segunda parte a gente, se for para discutir escândalo, a gente tem que discutir escândalo em tudo que é lugar. A gente tem que falar, por exemplo, do Tarcísio e seu R$1 bilhão que ninguém está falando. Tá todo mundo fingindo que não tá acontecendo. Que não é no governo do Tarcísio. R$1 bilhão. Então, claro, eu acho que o escândalo tem que ser discutido. Só que aí vamos discutir de verdade. O que a direita está tentando fazer é pegar o escândalo do INSS depois que o Lula virou presidente. Mas não começou quando o Lula virou presidente. Começou antes, tá? Beleza? Então não tem advogado do diabo, não. Se tem alguém do governo metido na história, tem que ser preso. Tá certo. Mais alguma dúvida? Eu não entendo por que as pessoas ficam falando do Bolsonaro. E o escândalo do INSS. Você não vai falar sobre isso? Não vai falar sobre o escândalo do INSS? Essa esquerda é muito da safadinha. Oh, meu Deus, vocês nunca falam de nada. Essa camiseta aqui que esse homem lindo está usando hoje, que está na foto, inclusive exatamente essa que eu estou usando aqui, hoje com 7% de desconto. É isso, Matheus? Essa camiseta aqui, que estou a usar hoje, com 7% de desconto para quem quiser comprar e apoiar. Então tá aqui, ó, www.blablalogia.com, e agora tem ecobag lá na nossa loja. E agora daqui a pouco vai ter caneca do Blá aqui na loja. Olha essa camiseta que a gente vai lançar em parceria com o professor Vitor Soares. Quem pega essa referência que tá aqui na tela? Então quem pega essa referência que tá aqui na tela, puta camiseta foda, absurda, e vai ter camiseta. Essa camiseta tá muito foda. Quem quiser, essa camiseta em breve estará disponível lá na Blá Lojinha. Então, daqui a pouquinho vai ter camiseta lá na Blá Lojinha. Mas as camisetas que a gente já tem ainda estão disponíveis lá na Blá Lojinha. Então, vou abrir a loja aqui de novo. Eu tô usando essa camiseta aqui, ó. Evolution. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da tela. Tá lá disponível na Blá Lojinha já para vocês comprarem. Ecobag só tem com o camarada capivara ou tem com todas as estampas? Dá para eu comprar uma ecobag com a Mulheres Cientistas, por exemplo, se a gente quiser? É possível? E aí tem a camiseta do Antropoceno Park, tem tudo. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!